Graça e paz, amados irmãos, aos irmãos aqui também na gravação, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem da graça de Deus. E esse é o tema, queridos, a importância da transparência na comunicação com a igreja. A importância da transparência nessa comunicação, ou na nossa linguagem, né? Olha o que diz o apóstolo Paulo, eu não coloquei aqui, mas está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 20, no versículo 20 ao 27. Eu vou fazer uma leitura breve e rápida aqui. Diz assim, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20 ao 27. Paulo disse assim, ó, em nada que útil seja, vos deixei de anunciar e ensinar publicamente e nas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. E agora, eis que eu estou ligado pelo Espírito. Estou o quê? Ligado. Quem está ligado aí, irmão? Eis que eu estou ligado pelo Espírito. Olha que coisa, né? Eis que eu estou ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer, porque eu não ando por vista, eu vivo por fé. Senão, versículo 23, senão, o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam. Me esperam o quê? Bênçãos, casas, carros, empresas, prisões e tribulações, disse o apóstolo Paulo. Olha o que o Espírito Santo dizia, revelava para Paulo o que era que estava esperando ele. Ah, irmão, mas eu sou de Deus, agora é só love, agora é só rosas. Na caminhada tem espinhos também, irmão. Paulo disse, o Espírito Santo me revela de cidade em cidade o que lá me espera. Prisões e tribulações. Mas, todavia, entretanto, mesmo sabendo que as prisões e as tribulações lhe esperava, ele poderia dizer, não vou, eu não sou bobo. Ah, mas o Espírito Santo revelou que lá vai ter prisões e tribulações para você. Paulo poderia fazer o quê? Cortar caminho, pegar um atalho. Mas Paulo sabia que ele tinha que cumprir o seu chamado. Lá me espera prisões e tribulações. Aí no versículo 24 ele diz, mas, aí vem a prioridade. Aí vem o propósito. Mas em nada temo a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério, o serviço que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Pode acontecer o que tiver de acontecer, o propósito de Deus na nossa vida vai se cumprir. Agora a questão é como eu estou para encarar isso? Como eu vejo isso? Ah, mas tem perseguição, não vou. Ah, mas tem prisões, eu não vou. Ah, mas se eu falar a verdade, ele vai achar ruim. Ah, mas se você pregar isso, ele vai deixar de ser teu amigo. E muitos já deixaram de serem meus amigos. Ah, mas se você falar isso, o sistema se levanta contra você. E como tem se levantado? Mas o propósito de Deus tem que se cumprir. A graça de Deus precisa ser anunciada. E Paulo disse, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho da sua graça. Versículo 25, e agora, na verdade, sei que depois... Não, versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, disse Paulo, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. 27. Porque nada deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nada deixei de anunciar, ou seja, Paulo disse, eu entreguei tudo. Eu fui transparente na comunicação com a igreja. Eu não ocultei alguma coisa.
Eu não escondi algum conselho de Deus. Eu não escondi uma coisinha ali. Porque quando eu era do sistema, quando a gente participava das reuniões ministeriais, os pastores diziam: isso aí você não pode falar no púlpito. E isso dentro da palavra. É claro que tem coisa que, dentro do contexto religioso, a gente não poderia falar, como eles dizem, né? No púlpito ou no altar. Mas eles diziam o seguinte: isso aí é bíblico? É. E eu questionava: mas dízimo não é dinheiro, desde o sistema. Mas isso aí você não pode falar para a igreja. Você não pode comunicar para a igreja, ou seja, você não pode ser transparente com a igreja. E a última que me expulsou foi que dizia pregar graça. E eu preguei a carta de Gálatas, capítulo 2, quando Paulo disse: se descer um anjo do céu e mudar a mensagem, ou se nós mesmos, ou se nós mesmos, mudarmos a mensagem, somos anátema, maldito. E eu olhei para o pastor e falei: não é, pastor? O pastor fechou a cara para mim. Sabe por quê? Porque ele não queria seguir a risca e comunicar à igreja com transparência a mensagem da graça de Deus. Aí eu falei: muito me estranha. Porque você fala, você conhece, mas não quer entregar tudo. Lembra daqueles pastores que dizem assim: eu vou entregar o que Deus me mandar hoje. Mas não entrega nada, é só confusão. Eu vou entregar porque papai... Fala, Jeová. É mentira, irmão, mentira. E aí começa a entregar. Porque aquela irmã que está lá de laranja, que está parecendo uma tangerina, ô glória, Deus manda te dizer que esse papel que você tem na sua mão é Ele te pedindo um sacrifício para o altar. É mentira, irmão. Temos que ter transparência na comunicação com a igreja. Ser direto ao assunto. E Paulo era direto. Paulo dizia: olha, em nada vos deixei de anunciar o sangue de Cristo. O sangue de vocês não está sobre mim, porque eu falei as verdades de Deus. Eu não escondi nada. Tudo que foi útil, que foi necessário, eu falei para vocês. Por isso que ele dizia lá na carta que ele escreveu a Timóteo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, cumpri o meu chamado, eu acabei a minha carreira e guardei a fé. Olha o que ele disse, primeira carta aos Coríntios 11, 23, olha lá, primeira carta aos Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, entreguei. Tudo que Paulo recebia de Deus, de Cristo, aquilo que foi revelado no terceiro céu, a palavra da sua graça, ele não guardou nada para ele, diferente do sistema religioso, que sabe e oculta. Venha sacrificar no altar. Que altar, irmão? Altar era lugar de sacrificar animal. E altar não é uma plataforma elevada, era uma caixa quadrada de madeira de acácia. Mas o povo lê tanto a Bíblia, mas fica tão preso no sistema que não consegue enxergar. Altar onde jogava os animais e tocava fogo, irmão. Tem nada com plataforma elevada, com palanque não, irmão. Então eles escondem isso. E traga teu dízimo, e o sacrifício de não sei quem, e o jejum de Daniel. Mas eu não sou Daniel, quem fez o jejum foi Daniel. Mas eles ocultam essas coisas. Porque é a casa do tesouro. E eu ficava assim, eu olhava assim para as quatro paredes. Isso aqui é casa de tesouro? Porque tem que trazer o dízimo à casa do tesouro. Então venha cá trazer para a casa do tesouro. Que tesouro tem aqui? Hoje eu entendo que nós somos vasos de barro, mas dentro de nós habita um tesouro. Então eu sou a casa do tesouro, que é Cristo. Porque eu não estou mais na sombra da lei. E Paulo entregava tudinho. Porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Eu não vou entrar nessa questão, mas aqui ele foi explicar sobre a comunhão, não de Santa Ceia, não tem nada a ver. Sobre a comunhão que Cristo tinha com aquele povo no partir do pão, a verdade que havia entre eles, a sinceridade que havia entre ele, principalmente da parte de Cristo. Mesmo um filho da perdição estando ali, que era o Judas, mesmo um diabo, um caluniador, um adversário estando ali, que era Judas,
ele nunca deixou de amar, ou de cuidar, ou de orientar. Todos aprenderam da mesma forma, inclusive o filho da perdição. Então, abençoados, Paulo ele tinha essa incumbência de falar e não ocultar para a igreja. A comunicação de Paulo, na comunicação de Paulo com a igreja, havia o quê? Transparência. Como é que eu vou trazer um povo para me ouvir aqui no YouTube, aqui, e ficar escondendo umas coisinhas aqui, e aí daqui a pouco a palavra de Deus diz que a luz tudo manifesta. Daqui a pouco alguém aí descobriu, Deus mostrou, Deus abriu a mente. Ó, irmão Elson, esse texto aí, irmão Elson, não passa, não está passando aqui pela luneta da graça, não. E aí, como é que vai ficar? Aí teve um irmão que disse assim: eles não pedem dízimo, mas eles também pedem oferta. E a oferta lá da carta aos Coríntios não era para Paulo, era para ajudar os crentes pobres. Eu falei: eu nunca ensinei diferente aqui, sempre ensinei. Quando Paulo pedia oferta lá na carta aos Coríntios, era donativos, alimento para alimentar os crentes pobres. Eu nunca disse que era diferente disso. Eu vou esconder esse texto, porque se os irmãos descobrirem, já que não dá dízimo, também não vai ofertar, porque a oferta da carta aos Coríntios era para ajudar os crentes pobres. Eu nunca escondi isso. No contexto era para ajudar os crentes pobres. Mas dentro do nosso contexto, quando nós falamos de cooperação, é dentro de um assunto que todos estão envolvidos, todos sabem. Ou seja, tem que haver uma transparência na comunicação com a igreja. Não tem que estar aqui escondendo. Eu tinha um pseudo pastor que dizia que pregava graça, que ele dizia assim, Deus ama quem dá com amor e alegria, segundo ele propôs no teu coração. Aí ele dizia: cuidado, porque muitas vezes Deus propôs no seu coração um valor e você negligencia e traz outro. Quando a gente vai para o texto, não é segundo Deus propôs no teu coração, é segundo você propôs no teu coração. Mas tem que colocar Deus na jogada para quê? Para intimidar as pessoas a fazerem, achando que Deus está de alguma forma obrigando, seja pela lei tem que fazer, ou seja uma obrigação por amor. Mas por amor não existe obrigação. Amor é generosidade, é voluntariedade. E Paulo disse: eu entreguei tudo, eu ensinei para vocês. Olha lá, 15:3. Porque 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei, Paulo disse: eu ensinei e eu entreguei o que também recebi. Aí ele vai continuar: que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo entregava a mensagem, Paulo ensinava a mensagem. Queridos, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Como é que o pastor vai dizer hoje que a igreja está em pecado se Cristo morreu pelo pecado? Quem é o mentiroso? É esse irmão que está aí no YouTube pregando essa... Não, mentiroso é tu, que prega diferente disso. Entregue o que Jesus revelou. Irmão, mas tem muita gente ali que Deus não revelou, e eles nem querem que Deus revele, porque eles têm medo de Deus revelar, e eles têm que abrir mão do sistema. Eles não querem abrir mão do sistema. O ranço do sistema está impregnado na mente. Eu lembro que quando a gente tinha reunião aqui às quartas-feiras, aí vinham uns irmãos aí de Salvador, faziam uma caravana, parava um monte de carro aí, vinha tudo de outros ministérios. E o irmão anunciava lá e trazia um bocado de irmão. Era de tudo quanto é tipo de igreja, os irmãos. Quarta-feira que lotava. E a gente dava uma palavra, ensinava, e eles perguntavam, questionavam. Aí eu lembro que dentre eles, teve alguns que disse assim: irmão, isso que você prega, eu estou consciente que é verdade. Só que, meu irmão, minha esposa lá é levita, e ela tem o dom de profetizar. Eu sou evangelista. Eu sei que isso que você está falando é verdade, mas eu não posso sair de lá. Falei: tá vendo aí? Escravo não quer aprender, tem até medo de Deus mostrar, porque eles não querem abrir mão. Agora eu vou estar preso a isso? Um pastor do sistema lá na minha terra,
Chegou para mim e para minha esposa, ele disse: se você é pastor lá no Salvador, eu digo: lá, a gente tem um grupinho lá que a gente fala do Evangelho. Mas você está trabalhando? Eu falei: trabalhava acho que na área de segurança, alguma coisa assim. Ele disse: eu quero conversar com você, a gente tem interesse de estender o nosso ministério para lá, e a gente vai conversar com você. E ele ainda disse assim: por enquanto você está trabalhando. Uau! Claro que eu conheci a estrutura do ministério, eu conheci o apóstolo do ministério, eu conheci o pastor, e eu fiz parte daquele ministério, pouco tempo, 4 meses, mas eles já sabiam da minha conduta e da minha dedicação a ponto deles me chamarem para me assalariar pelo ministério. Eu olhei para a cara dele, dei risada, peguei minha esposa, antes dele me chamar no gabinete, caí fora. Hoje, por certo, eles já me viram pregando por aí, nas redes sociais. Não querem conta comigo. Por quê? Porque eu tinha que mudar um trabalho que nós estávamos tendo em graça há quase 2 anos, com 5 gatos pingados. Ei, irmã Jaque? Mas para eles eu tinha que colocar Arca da Aliança, para eles eu tinha que colocar óleo ungido, para eles eu tinha que colocar mitra na cabeça, aquela coisa, e as festas dos pães ázimos, e as festas das primícias, aquela coisa toda. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. O que Deus me deu, me entregou, eu preciso ser transparente com a igreja na comunicação em relação ao Evangelho. Tem nada de escondidinho. Escondidinho é um prato de comida, que eu gosto muito. Olha aí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Corta para mim. E eu quero que todos vós faleis em línguas. Ei, irmão, falar em línguas. Falar em língua é falar em outro idioma, irmão. É isso que Paulo estava dizendo. Línguas estranhas que o povo não conhecia naquela localidade. Paulo disse: eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis. Por quê? Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua. Mas o linguarudo acha que falar labachura é maior do que profetiza. Calma aí, eu sei que já passou alguma coisa na tua mente aí que o Papai do Céu já me revelou. Olha aí. Mas o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete. Aquele que profetiza tem que interpretar, tem que traduzir, para que a igreja receba o quê? O alvo do pregador é edificar aí e não seu ego. O alvo do pregador tem que ser edificar a igreja e não se exaltar. E não ser reconhecido: esse homem prega demais, esse abençoado aí é um mestre, é um profeta, é um pastor. Nada disso. O alvo do pregador é edificar a igreja. E o povo de Corinto estava falando em outras línguas, em outros idiomas, dentro de uma comunidade que não havia necessidade de falar, pois todos falavam grego. Todos tinham a mesma linguagem entre eles. E por que é que eles estavam falando em outros idiomas, irmão? Lembra de Atos 2 dos apóstolos, quando o Espírito se manifestou e todos começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas. Havia ali várias nações, acho que 14 nações ali festejando, e todos eles ouviam falar na língua materna deles, na língua própria deles, e falava em árabe, e falava na língua egípcia, e falava na língua dos partos, dos medos e tal. Mas em Corinto não precisava, porque a primeira manifestação foi para as nações, para o mundo que estava ali em Jerusalém, na festa de Pentecostes, e precisava ouvir a mensagem de Deus em seu idioma. Então os judeus começaram a falar, e Deus derramava do Espírito, e eles mesmo sem ter estudado, conseguia falar em outro idioma. Para eles estavam falando naturalmente, na sua linguagem ali comum. São galileus, eles são galileus, porque nós estamos entendendo falar no nosso próprio idioma. Hoje você não tinha nem noção que estava falando em outro idioma. Mas eles ouviam em outro idioma porque Cristo operou aquele sinal das línguas estranhas, mesmo Pedro nunca sabendo falar em outro idioma. Para quê? Para que as grandezas de Deus fossem anunciadas em toda a terra. Em Corinto a igreja já estava reunida, Paulo já estava concentrando as pessoas, falando da graça.
Mas aí tinha um engraçadinho aqui, que era cheio de dom também, que sabia falar em outros idiomas, e aí começou no meio da comunidade, falando em outro idioma. Imagina que eu estou aqui pregando em português, baianês, que já é uma luta para falar certo. Aí do nada, vamos supor que eu tenho a capacidade de falar em outro idioma, seja pela ciência, porque eu me dediquei e estudei, ou uma habilidade natural, que é um dom. Como assim, irmão? Um dom? Claro, outro dia eu já falei em outra mensagem. Outro dia um camarada no Rio de Janeiro, catador de latinha, ele falava em 5 idiomas. Parecia um papagaio. Ele começou a ouvir os gringos, começou a se comunicar. Analfabeto no sentido, né? E falava em 5 idiomas. E se comunicava com os gringos, as pessoas ficavam assim, como assim? Um dom, uma capacidade, uma habilidade que ele tinha. Vê de quem? De Deus. Então a igreja de Corinto começava a falar em outras línguas. Paulo disse, não, está errado. Vocês estão trazendo confusão. Fale 2 ou 3 e que haja intérprete. Tem que traduzir esse negócio aí para a igreja receber edificação. A comunicação de vocês tem que ser clara, objetiva para a igreja. A igreja precisa entender aquilo que o pregador está falando. Quem está me entendendo? Então estou no caminho certo. Aí Paulo disse, olha, eu quero que vocês falem outras línguas, vocês podem desenvolver esse dom, mas eu quero muito mais que vocês profetizem, ou que vocês venham profetizar, profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala em língua. Aí sim, aí o falso profeta entra. Irmão, eu não sei falar em língua não, irmão, mas eu sou profeta, e a Bíblia diz que o profeta é maior do que quem fala em... Aí ele vem sorrateiramente, eu quero profetizar na tua vida. Deus manda te dizer, epa, esqueça. Não. Profetizar aqui, irmão, era pregar a palavra sem ter em mão. Ou seja, Deus ministrava essa palavra, até porque no tempo de Paulo o Novo Testamento não estava escrito. Como é que eles iam ler isso aqui? Não tinha como ler. Profetizar aqui era pregar. O que era que os profetas faziam? Profetizavam o quê? Mensagem de Deus. E Paulo disse que alguns tinham o dom de profetizar. E quem profetizava era maior do que quem falava em outro idioma, porque edificava os irmãos. Paulo começou a pregar, começou a profetizar, e o povo disse, não é possível, esse homem está profetizando coisas aí, mas será que está certo? Aí o pessoal ia lá no Antigo Pacto, nos pergaminhos, e olhava tudo que os bereanos, tudo que Paulo estava profetizando tinha fundamento com a antiga aliança. Então Paulo disse, quem profetiza é maior do que fala em língua. Quem profetiza ensina a igreja. Eu estou aqui profetizando a Bíblia, a graça, transmitindo a mensagem da Bíblia. Isso é uma profecia, profetizando aquilo que está escrito. E como é que eu ensino uma profecia? Quando eu digo, lendo a Bíblia, que Jesus disse que o último profeta foi João Batista. Quando é que eu profetizo lendo a Bíblia? Quando eu digo que Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Quando é que o irmão Elcio profetiza a Bíblia? Quando eu prego dizendo para vocês, Colossenses 2:10, que vocês estão perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Eu estou profetizando, eu estou sendo maior nesse sentido de instruir, ensinar a igreja, do que se eu estivesse aqui falando para vocês em alemão. Quem entende alemão? Eu estudei mandarim. Aí eu estou aqui falando mandarim. Quem vai entender mandarim? Aí Paulo diz, fique quieto, moço. Quem entende mandarim aqui? Se você quer pregar em mandarim, primeiro que não tem nenhum chinês aqui, nenhum asiático aqui. Se você quer pregar em mandarim, você vai ter que desenrolar um monte aí. E explicar também o que você está pregando. Mas o que é que você vê hoje nas igrejas? Isso é confusão. Uma língua que não tem nada a ver com língua bíblica. Então a nossa comunicação precisa ser clara e objetiva, visando a edificação da igreja. Mas tem um detalhe: o sistema religioso não quer edificar a igreja. Paulo disse até que todos cheguem à plenitude do conhecimento. É claro que eles não querem que as pessoas tenham conhecimento.
Porque o conhecimento liberta. A ignorância escraviza. Por boca do profeta Oséias, Deus disse: o meu povo está sendo destruído por causa do diabo. Satanás, por causa da ignorância, o meu povo está sendo destruído por falta do conhecimento. Aí Jesus aparece, João 8,32: e conhecereis e a verdade vos... Aí vem Paulo completando a mensagem de Jesus e dizendo, Gálatas 5:1, Gálatas 5:1: permaneceis, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos torneis a colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Por que, Paulo? Porque vocês foram comprados por bom preço, não vos façais escravos de homens. Mas tem gente que quer morrer como escravo de homem. Olha aí, 14:6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência? Eu estudei, e Paulo tinha essa particularidade com Paulo, né? Paulo, ele tinha o dom de falar em outros idiomas, também pela ciência. Paulo era poliglota, Paulo falava vários idiomas. Mas ele disse assim: o que aproveita para vocês? Se não falar por meio da revelação, se Deus não me revelar, ou por meio da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Ou seja, se eu vou falar por meio da doutrina, eu preciso ser claro. Se eu vou falar por meio da profecia, eu preciso ser claro. Se eu vou falar por meio da revelação, eu preciso ser claro. É isso que Deus disse, não vai passar disso. Quer ver uma coisa? Às vezes, Deus inclinou ali o meu coração, o teu coração, para falar alguma coisa para um irmão. Deus colocou no teu coração ali, não sei, aconteceu, você viu uma pessoa, estava um pouco tristonha, tal, e você se aproximou, Deus colocou no coração ali, você deu um abraço, falou: meu irmão, fica assim não, levante a cabeça, Deus me fez lembrar de você hoje na minha oração. Mas é claro que o religioso, o fanático, ele não vai dizer isso, ele já vai logo dizer o seguinte: Deus me revelou. Porque isso tem mais impacto, não é isso? Quando eu digo que Deus me revelou, aí você já olha para mim e diz: eita, papai, o que foi que tu revelou o teu profeta? Ô papai, será que tu revelou que ano passado eu falhei, vacilei? Então eles já colocam isso. Mas quando a pessoa chega na simplicidade: ô irmão, Deus falou comigo, eu quero falar algo para o irmão aqui. Aí falou, aquilo testificou, o irmão, é verdade, sem tocar trombeta, ponto. Mas eles têm a necessidade de acrescentar. Então, quando ele percebeu que ele falou alguma coisa, e até acontece: oh, meu Deus tocou no meu coração, lê essa palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa palavra. E aí o irmão leu. Eu tinha um irmão que já partiu no Senhor, que ele tinha muito iado, ele dizia: irmão Elson, Deus falou comigo esse texto aí, era batata. Quando eu li aquela passagem, Deus testificava comigo, só que tinha um porém. E aí eu falei: é profundo mesmo. Eu já sabendo que o irmão era meio emocionado, então segurava para não... Eu dizia: Deus realmente tem falado comigo esses dias sobre isso e tal. É isso aí, meu irmão, porque Deus manda te dizer. E começava: porque Deus falou, porque Deus... Não estenda não, irmão, vai estragar tudo que Deus mandou falar. Se entrega o que Deus falou. Eu tenho que pregar o evangelho, eu não tenho que estar aqui inventando, criando situação. Se eu perceber que o meu irmão está feliz, está alegre, está com cabeça baixa, e eu quero conversar com o irmão, eu vou, converso na naturalidade, na simplicidade. Se o irmão estiver no mesmo espírito, o irmão vai entender, mas não precisa forçar a barra. É porque eu senti um arrepio quando eu passei aqui, é porque parece que aqui tinha uma energia negativa. Aí começa a dizer, falar coisa que não era para falar.
Ou se era para falar uma coisa, fala aquilo mesmo, acabou. Paulo disse, eu entreguei o que eu recebi. Eu ensinei aquilo que eu aprendi. Eu não tenho que estar aqui falando de outra coisa, porque BBB, bababá, BBB, bababá, bababá. Eu tenho que falar do Evangelho. Amém? Olha aí. 14, eu já li tudo aqui já, né? Já. 14:7. Vamos lá. Da mesma sorte, da mesma maneira, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, né, diferentes, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Como é que você vai conhecer o que é que se toca com a flauta ou com uma cítara? Vamos contextualizar os instrumentos, né? Vamos contextualizar aqui os instrumentos. Se o som do teclado do irmão Danilo não der o som certo, para você entender que ele está tocando um teclado, como é que você vai entender? Se a irmã aqui toca violão e sai um som de guitarra, tem alguma coisa errada, você já discerne, não. A guitarra é assim, o violão é assim, né? Tem gente que está com o ouvido ligadinho, entende o que a pessoa está falando. E Paulo disse, olha, os instrumentos têm que dar o som exato. Qual é o som da graça que você está transmitindo? O que é que você tem transmitido em graça? Paulo diz que nós somos o bom perfume e onde você passar, você deve exalar o cheiro do conhecimento. Qual é o tipo de perfume que eu e você temos transmitido? Será que tem tido cheiro de conhecimento ou cheiro de contenda? Cheiro de birra? Cheiro de intriga? Cheiro de confusão? Ah, porque eu conheço a graça, não sei o que, bababá, BBB, mas tu não tem nada a ver com minha vida, e porque aquele ali, porque tal e tal. Ei, irmão, será que você tem dado o som certo? As notas estão saindo alinhadas com o Evangelho? Você tem entregado o que você recebeu ou está cortando volta? Ou está inventando outra coisa? Teve um abençoado que ele ministrava aqui, eu disse para ele, meu irmão, eu posso te falar uma coisa? A partir do momento que você está diante dos irmãos e vai pregar a palavra, e você está pregando a graça, então você tem que ter segurança daquilo que você vai falar. Fale da graça. Não, mas eu falei, meu irmão, se você não sabe ainda, sente, aprenda, e quando você for falar, dê uma palavra clara e objetiva para a igreja entender. Não fique cortando volta e se atrapalhando nas voltas, não. Que aí você dá um nó na tua própria cabeça e na cabeça do irmão. Eu falei, eu estou te fazendo isso, eu estou falando isso com o irmão para o teu próprio bem. Porque se você continuar falando, eu estou vendo pessoas criticando. E eu não quero ver os meus irmãos criticando você porque você está enrolando quando está pregando. Ele entendeu. Não, meu irmão, entendi. Falei, pois é. Tudo tem um tempo, tudo tem um modo. Se habilite aí, estude aí. E quando você der a palavra, dê uma palavra clara. Eu estou interpretando esse texto, então é esse texto que eu vou interpretar. Porque senão eu vou levar o irmão para outro texto que não tinha nada a ver com o assunto e vou embolar na mente da pessoa. E a mensagem não vai ser clara. A gente fala muito sobre isso, né? Eu tenho que contextualizar aqui, né? A gente fala muito isso. Queridos, inferno não é um lago de fogo, enxofre que está lá cheio de fogo. Inferno bíblico quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Mas eu não posso falar essa frase no meio de uma mensagem e deixar você sem entender o conceito disso. Se eu toquei no assunto, eu vou ter que finalizar. Amém? Olha aí. 14:8. 1 Coríntios 14:8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Paulo estava falando de trombeta, Paulo entendia tudo isso dentro do seu contexto,
Por exemplo, os soldados romanos, na hora da tarde, também tocava, né? Era chamado o cantar do galo também, quando tocava as vigias. Por isso que Jesus de Nazaré falou: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Aí o pastor está até hoje dizendo que o galo fez assim, ó. E aí Pedro negou Jesus. Não foi galo. Primeiro que esse mal era imundo lá para aquele povo. Nem tinha. O cantar do galo era a troca da guarnição. A trombeta tocava e os guardas trocavam lá de posição, lá de onde estavam lá vigiando, né? Mas se a trombeta não der o sonido certo, como é que as pessoas iam se preparar para a batalha? Mateus 24, Jesus disse que ele ia se manifestar com voz de arcanjo e trombeta de Deus. A trombeta teve um som perfeito. No ano 70 da era cristã, Tito invade Jerusalém com mais de 70 mil soldados e os judeus já estavam esperando. A trombeta vai tocar, ele vai se manifestar. E quando a trombeta tocou, os romanos invadiram Jerusalém. E ele já estava dizendo, cuidado, porque quando a trombeta tocar, quem estiver no monte não desça, quem estiver na sua casa caia fora, quem estiver fora não volte para buscar roupa, e ai das grávidas, e ai daquelas que amamentarem naquele dia, porque serão dias de vingança. E orai, para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Sábado, os judeus tradicional guardando o dia, descansando, e o muro, as muralhas de Jerusalém cercada. Inverno, frio terrível, quem ia sair no frio? A trombeta tocou, e o sonido foi perfeito, e quem estava percebido, escapou. Porque a trombeta tem que dar o som certo. O evangelho tem que ser pregado com a graça e a verdade. E não cheio de nó, cheio de 14:9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao... Se com a língua... Meus irmãos, só isso aqui quebra as pernas do sistema pentecostal. Assim também vós, se com a língua... Quem disse aqui foi Paulo, não é o irmão Elcio, o apóstolo da graça que recebeu a revelação do evangelho. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, as palavras têm que ser inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao... E o que é que o sistema religioso pentecostal faz? Fala lá. Ele bicou na massurilha da caixa da baixou. Quem está entendendo aquilo, irmão? E terra vai, terra vem, cai mistério e tal. O que o povo está entendendo? Aí, pelo povo não está entendendo nada, aí eles vêm, naturalmente é uma psicologia, né? Naturalmente ali é uma hipnose. Está em um ambiente que todo mundo está falando aquilo, aí o camarada está lá, e eu não creio nisso. Mas tá lá os irmãos, aí ele tá lá, eu não creio nisso, mas já estou quase crendo. Era assim com o irmão Luiz. Eu não creio, aí o irmão Luiz ficava, mas já estou quase crendo, né, irmão? Quando viu, o irmão estava lá envolvido, falando tudo lá, sem entendimento, irmão. Ô irmão, eu só sei que você está falando aí num tom crítico, isso machuca os meus irmãos. Me machucou, não foi descobrir a verdade, porque quem ama a verdade não sente dor, não se machuca. Quem ama a verdade glorifica a Deus. Porque eu era um linguarudo desse, quase 10 anos de sistema pentecostal, e eu falava nessas coisas. Mas quando a verdade chegou na minha vida, eu disse, eu não vou mais falar sobre isso. Isso é engano, isso é mentira. E eu reuni meus irmãos que sabiam que eu falava nessas línguas. E eu disse, olha, isso é engano, está na minha mente implantado. O ambiente favorável contribuiu para que eu desenvolvesse isso, que é engano. Por isso que eu falo nesse tom, nessa crítica. Mas não é na crítica para ferir o meu irmão. É para dizer, meu irmão, se liberte desse engano. Porque graças a Deus eu fui liberto. Por quê?
Porque você falava, como se estivesse falando ao ar. Não edificava ninguém. Eu tinha uma líder, uma pastora, uma missionária. E ela vinha. E pegava aqui na minha cabeça. Aí depois ela dizia, assim diz o Senhor. Deus está te dizendo. Eu parei assim, vem cá. Ela está dizendo que fala em outras línguas e também ela interpreta. Porque ela está falando e está interpretando. Aí eu comecei a me perguntar, e por que ela não fala logo português? Deus está brincando comigo, aí? Tem que falar em um embaraço que eu não entendo, aí depois a mesma diz que Deus revelou e fala no português. Por que não falou logo no português? E aí a gente brinca. Por que o pastor não pede dízimo em línguas estranhas? Irmãos, agora é a hora do labachuri becanara massaia. Claro. Por que não pede dízimo em línguas estranhas? Porque a igreja não vai entender? Então ele vai falar claramente, irmão, é a hora do dízimo. É a hora das ofertas, irmão. Irmão, sacrifique. Irmão. Fala em língua, infeliz. Não, em língua para pedir dízimo, não. Mas para enganar o povo, fala. É assim ou não é? Tá vendo? A graça de Deus te revelando pontos difíceis de interpretar porque o sistema cega. Porque se a língua, né, se ela não for bem inteligível, se a palavra não for clara, a igreja não vai entender. Não vai entender. 14:10, estamos encerrando, viu, irmãos? Me suportem, estamos encerrando. Vamos lá. 14:10. Há, por exemplo, tanta espécie de quê? De vozes aonde? No mundo. E nenhuma delas é sem significação. Todas têm um sentido, né? 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. A linguagem bárbaro aqui era aquela pessoa, né, que não tinha uma cultura no sentido de falar diferente, ou ser um grego, né, falando para outro povo, ou seja, falar em outro idioma, sendo que aquela pessoa não entendia. Falar uma linguagem que, desculpe, o incauto, né, o ignorante, ele não vai compreender. Igual alguém chega aqui e começar a falar de ciências, de universo, de galáxia, e começar a dar nome e tal, e você, se você não estudou, obviamente você vai ficar, você não entendi nada. Pois é, Paulo disse, se a gente não falar claramente, eu vou ser bárbaro para aquele que me ouve, e o que fala é bárbaro para mim. Então se você vai falar para alguém, fala o quê? A graça. Uma irmã, um abraço para minha irmã, eu não vou falar o nome não, mas uma irmã me passou uma mensagem e disse assim, irmão, eu estou evangelizando aqui um pessoal em graça, eu quero que o senhor me dê uma mensagem aí para eu passar para essa pessoa. E eu pensei, e aí eu parei e falei assim, irmã, deixa eu te falar, eu não vou te dar uma mensagem para você passar para essa pessoa. Ela, não, porque eu estou evangelizando e eu quero uma mensagem assim, mais levinha, para transmitir para a pessoa. Eu falei, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque aqui eu estou julgando a capacidade que Deus tem de abrir a mente da pessoa. Aí alguém pediu uma mensagem, eu vou dizer, eu não vou mandar mensagem falando sobre o inferno não, porque essa é muito forte. Eu vou mandar mensagem falando sobre o dízimo, que é a mensagem mais light. Eu vou mandar mensagem falando sobre o pacto da graça. Aí depois a pessoa vai crescendo. Não, eu falei para ela, minha irmã, aquela mensagem que você abrir lá no canal, seja minha ou de qualquer outro irmão que prega graça, quando você abrir lá e Deus tocar no teu coração, é essa mensagem, mande. Sabe por quê? Porque quem ministra é o Espírito, não é o homem. Não adianta eu ficar aqui tentando tapear o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou transmitir. Aí eu estou desconfiando de Deus que convence. Então, meus irmãos, aquilo que eu recebi, eu entrego. E a irmã entendeu, disse, é verdade, meu irmão, muito obrigado. Eu vou mandar qualquer mensagem e seja o que Deus quiser, porque se ela vai ter olhos iluminados, ela vai começar a assistir.
E eu falei isso por experiência própria. Por quê? Porque eu tinha passado uma situação aqui, com uma pessoa daqui, que eu não vou entregar o nome, mas minha dinda de casamento, que está aqui, e o meu dindo de casamento. E aí eu falei assim, e eu falei para a Cris, eu estou com a vontade de falar da graça para os meus irmãos, para meu dindo e minha dinda. E aí Cris disse, Elson, não faz isso não, Elson. Eles são extremamente religiosos. Elson, não fala isso não, pelo amor de Deus, tu vai comprar briga com a tua dinda. Chega, me emocionei aqui. Ela é missionária. E eu fiquei quase 2 anos segurando a língua, coçava para falar, e eu não falava. Aí quando foi um dia, Deus tocou no meu coração, fale da graça. Você se beneficiou, você está liberto, está livre, está perfeito. Fale da graça. E aí eu falei, fui falando. E ela foi me deixando curioso, porque eu falava no WhatsApp, mandava mensagem, e ela quieta, tá ali, ó. E ela quieta. Eu disse, rapaz, essa mulher não está recebendo a graça, ela vai explodir. E papai do céu, calma. Eu fui falando. Chegou um tempo, ela me passou uma mensagem. Ô meu filho, e isso aqui, como é que fica? Eu digo, cara, aí, tá aí hoje, cheio da graça de Deus. Hoje é pregadora da graça aí agora. Então é isso que Deus faz, abençoado. A palavra tem que ser pregada, tem que ser falada, a tempo e fora de tempo. A minha comunicação com a igreja tem que ser transparente. Eu não tenho que escolher, mas é porque meu amigo, ele é de outra religião. Mas se você teve a oportunidade de falar, fale da graça. Você vai falar o quê? Amém, meus amados? 2 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Para quê, irmão Elson? Disse Paulo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A tua fé tem que estar apoiada no poder de Deus, irmão. 1 Coríntios 2:6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, acaba. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Amém, abençoados? Receba esta palavra e cresça na graça e no conhecimento para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Graça e paz, graça eterna.